Certo, está aqui, vamos lá, continuar. Vamos indo para os momentos errados aí, vamos lá. Bom dia a todos. Permita-me uma observação. Pode ir. Há um grande engano nesse enfoque que está sendo dado pela imprensa e, infelizmente, pela nova Jovem Pan em relação ao movimento cidadão que se estabelece no Brasil. É preciso entender que a democracia também prevê reações compatíveis com a agressão. Um povo democrático, se é agredido por um vizinho que tenta lhe tomar a liberdade, lhe tomar a propriedade, lhe tomar aquelas coisas em que esse povo acredita, tem o direito de reagir, inclusive de forma armada, não é verdade? Com certeza. Então, nós temos sido tolhidos, a Jovem Pan também, por censura da liberdade. O Poder Judiciário, evidentemente, não é mais crível, né? Dizer que eu prefiro acreditar nas instituições, eu sempre acreditei nelas, desde que elas se coloquem, cada uma delas, no seu devido lugar. Quando um Supremo Tribunal Federal descondena um ladrão para colocá-lo e viabilizá-lo a retornar ao crime como forma de representação do sistema corrupto, isso não é uma instituição funcionando da forma que deve ser aplaudida ou privilegiada. Quando se vê um processo eleitoral totalmente contaminado, esquerdista ao extremo, tratando as coisas com dois pesos e duas medidas, é evidente que há uma contaminação no processo democrático eleitoral. O povo tem o direito de dizer: eu não quero um bandido na presidência, eu não acredito nesse resultado da eleição. E não é só caminhoneiro que está parando o país. Do jeito que as coisas andam, nós vamos caminhar para a greve geral. E não adianta querer imputar a meia dúzia de caminhoneiros um movimento que já é nacional e enorme. Há cidades em que o comércio já está fechado. E tudo isso é preciso buscar as causas. Vocês estão tratando aí de consequência e parecem ter esquecido as causas. Vocês esqueceram o mensalão, o petrolão, esqueceram quem é o PT e o que representa essa corja de larápios. Vocês esqueceram tudo isso? Olha, mas parece que tem 58 milhões de pessoas no Brasil que não esqueceram e que não concordam com isso. Portanto, o movimento é um movimento cidadão, democrático, de reação justa à bandalheira que se estabeleceu no Brasil a partir da ditadura do Poder Judiciário esquerdista. Aparelhado o Poder Judiciário por essa corja do PT. E é isso que o povo está dizendo que não aceita. E tem legitimidade para dizer que não aceita. E tem o direito de enfrentar isso sim, à força se necessário. E com o estabelecimento da desordem institucional, porque agora o ministro do Supremo, o grande Alexandre de Moraes, desse poder que você diz que ainda respeita, resolveu dar ordem direta a um membro do Executivo, que é o diretor da Polícia Rodoviária Federal, passando por cima do ministro da Justiça e do presidente da República, sem provocação. É o judiciário agindo de ofício, coisa que eu jamais imaginei na minha vida como advogado e professor de direito. Então é preciso entender que existe uma balbúrdia por trás de tudo isso. Existe uma inversão de valores. O Barroso acaba de dar uma decisão no sentido de relativizar a propriedade privada, dizendo que reintegração de posse daqui para frente terá que ser antes, pelos tribunais locais, precedida de uma comissão de avaliação. Isso é coisa de Venezuela, porra. Isso é violação ao direito à propriedade, direito constitucional garantido. Será que vocês não estão enxergando isso? Não é possível. Falar que é um movimento antidemocrático de meia dúzia de caminhoneiros, acho melhor vocês irem para as ruas. Acho melhor vocês entenderem o que está acontecendo. Então, só para comentar esse vídeo, e aí eu vou falar um pouco mais sobre se professor de direito, né?
Mas, assim, cada um, né, pode ter a sua ideologia, né? E, consequentemente, também acreditar no que pode, certo? Dizer que os ministros supremos são esquerdistas, que o processo é democrático, né, eleitoral, né, é esquerdista, como? Tipo, votar é de esquerda? Cara, certo, por mais que é inominável, certo? Votar é de esquerda agora, né? Certo? E não vou negar, né, que, por exemplo, não houve certa influência como se diz, na mídia, certo? Nas comunicações, certo? Por exemplo, essa questão de fake news, né? E aí entra a questão também, né, de quem checa os checadores. Isso é verdade. E também a questão da que fizeram com a Jovem Pan, por exemplo, dela não poder dizer que o Lula foi preso, aquilo lá roubou e por aí vai. Nisso daí eu tenho que dar o braço torcer e concordar. Só que aí no caso de armas na mão, né? É aquele negócio, são os revolucionários, né? Conservadores, certo? E dizer que como chama aqui, dizer que é os caminhoneiros. Foram os caminhoneiros em maior parte, mas também foi aquela gente desocupada, né? Aposentado, né? Pela idade dos Matusalins, né? Que foram para as escadas, né? Bom, mas tem que dizer, certo? Como se, por exemplo, também, né, tivesse que ser todo mundo conservador na Suprema Corte. Tá, vamos lá. Olha só a estratégia do mito. O cara é bom mesmo, viu? Olha pra você ver, a gente tava achando que ia ter intervenção militar ou intervenção federal, qualquer coisa desse tipo aí, né? Mudou o negócio. Pelo que esse jurista falou aí, o que acontece? Olha pra você ver como é que ele é inteligente. Ele provocou essa situação toda para o pessoal pensar que era uma coisa e agora virou outra, cara. Descobriu que, na verdade, todo mundo foi enganado, inclusive a gente, né? Mas enganado pro lado bom, né? Lógico. Essa mobilização na rua e o exército aí que tá rodando a madrugada inteira aí, e rodando de quartel em quartel, o pessoal redistribuindo os tanques, o efetivo todo aí, e mobilizando tropa. A questão toda é o seguinte, parece que hoje às 9 horas vai ter uma reunião, e essa reunião, o que vai acontecer? Eles vão conseguir confirmar que o Bolsonaro ganhou no primeiro turno. Não vai ter mais a questão de provar que houve fraude e vai ter intervenção federal, coisa parecida. Não é simples. Ele já vai apresentar as provas que houve fraude no primeiro turno. Então o primeiro turno já foi anulado. Então automaticamente ele já é vencedor. Já vai ser comprovado que ele teve mais de 65% dos votos no primeiro turno. Automaticamente ele já é o presidente da República. E quem está metido na fraude, que é o STF, o STE e o vagabundo do 9 dedos lá, todo mundo vai ser preso. E o exército, na verdade, está sendo mobilizado em todo o país, não é para fazer intervenção, não é a tal da GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Então, bem que ele falou que ia jogar dentro das 4 linhas da Constituição, ou seja, não vai ser dentro das 4 linhas, não. Tá certo. Então, o que acontece? Ele vai continuar dentro das 4 linhas. Ele, como presidente da República, o vitorioso e como empossado que ele é a partir no... Empossado não, que na verdade ele é o presidente da ativa ainda. Então, o que vai acontecer? Ele vai determinar a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, o exército vai para as ruas sim. Não, porque o povo está pedindo intervenção. Não vai ter intervenção. Vão ter GLO, Garantia da Lei e da Ordem, por quê? Vai ser cancelado o primeiro turno e ele vai ser declarado como vitorioso. E pronto, acabou. Só que o que acontece, a partir do momento que ele já sabe que... vai cancelar o primeiro turno, né? Pelo que ele diz, né? Caso seja comprovada a fraude, né? Isso daí tem mais coisas assim que eu poderia falar, né? E vou falar.
Assim, não, é tipo, o negócio, a eleição é anulada, mas ele é reeleito. Tipo, primeiro turno, né, é anulado e ele é reeleito automaticamente, certo? Não, assim, não tem coerência, né? Essa linha de pensamento, né? E aí, assim, falando, né? Só para situar temporalmente, esse áudio, perdão, né? É de já é de quinta-feira, né? De manhã, certo? Então ele já tinha se pronunciado, os caminhoneiros tinham sido debelados, tá? E por aí vai, certo? Então as coisas já tinham se acalmado, tá? Então é isso, certo? Bom, vamos continuar. E também é um negócio, assim, esse negócio de gestos e tudo mais, dele ter enganado, pro lado bom, né? Como ele disse, a base, né? A militância é, é algo assim para pros psicólogos, psiquiatras, assim, as pessoas que entendem da mente analisarem, né? Digo isso, né, que me lembra, por exemplo, quando a pessoa tem a erotomania, né, que ela acha que qualquer coisa que a outra faça é um sinal secreto, certo? É algo assim do tipo, né? Então, certo, é isso, tá? Vamos terminar de ouvir. Tendo manifestação nas ruas a favor dele, a gente também tem que ser inteligente. A partir do momento que for cancelado e ele for considerado o vitorioso do primeiro turno, vai ser o contrário. Concorda comigo? Quem vai para a rua agora vai ser quem? Sem terra, pessoal do PCC, Comando Vermelho e Inferno A4 aí. Então o Exército vai para a rua para conter esse povo e não para conter os patriotas que estão na rua, os caminhoneiros não. Porque todo mundo já sabe que assim que for pronunciado, que for declarado no caso, essa fraude ao primeiro turno, Bolsonaro considerado o vencedor do primeiro turno, o povo está na rua, vai comemorar e vai voltar para casa. Todo mundo vai sair da porta dos quartéis e todo mundo vai sair das rodovias. Só que aí vai abrir um claro, né? Esse claro que vai ser aberto vai ser preenchido por quem? Pelo pessoal da esquerda. Eles não vão aceitar. Eles vão falar que foi golpe. E desde o início, antes das eleições, o pessoal da esquerda estão falando que não vão aceitar o golpe, não vão aceitar o golpe. A nossa vantagem é que, segundo, pelo menos estatística no caso, nós somos hoje de 65% a 70% do povo brasileiro. O restante, no caso, de 30%, no caso, efetivo o número, né? Mas vamos colocar aí que tem condições ou coragem para manifestar, não dá 10%. Então, o número deles é pequeno, entendeu? Tanto é que a gente vê que nas manifestações que tinham a favor do Lula, o número nunca foi expressivo, sempre aquele númerozinho pequeno. O que eles podem fazer? É lógico, né? O Larápio tem dinheiro para isso, pode fazer o mesmo artifício que ele usou durante as eleições. É encher 300 ônibus com o pessoal do Norte, Nordeste, aí, pagar esse pessoal R$150, R$200 e botar eles nas rodovias para poder tentar bloquear e causar o caos. Aí é que entra o pulo do gato. Nesse caso, o Exército já vai estar agindo. Então o Exército já vai ser colocado... Aí tive que parar, né, no caso. Assim, se eles têm tanto dinheiro, por que não contratam exércitos de mercenários, né? É bem mais prático, né? Do tipo deixar, como se diz? Ou até mesmo esse pessoal, né, essa galera, né? Apesar de ser também bucha de canhão, né? Também quando chegar o exército, né? Também o pessoal vai ser crivado de bala, né? Certo? Vamos lá. Tá interessante. Todas as rodovias do Brasil para justamente evitar. Então eles vão ter chance de manifestar. E quem manifestar dessa vez agora vai ser preso. Porque não vai conseguir com manifestação mais. Então, aí o que acontece? O povo ordeiro, o povo que votou no Bolsonaro, todo mundo volta para casa, os patriotas vão comemorar. E
assistir as cenas do próximo capítulo. Então, ou seja, o Exército vai para a rua sim, não para intervenção militar, mas para garantir a lei e a ordem, que provavelmente vai ser quebrada após o anúncio do nosso presidente. Outra coisa, ele já convocou os ministros, no caso aí do STF, como foi falado aí no vídeo aí, ele convocou, não foi convidado não, então eles vão ter que ir para lá. E detalhe, todo mundo vai ser preso, vai ser dissolvido provavelmente o Senado e o Congresso, o STF com certeza vai ser, todos vão ser presos, e aí que tá, entendeu? Como vai mudar o bate-da-lata agora? Então, na verdade, a situação toda inverteu. Então, o que a gente esperava do Exército vai ser melhor ainda, porque a intervenção ia soar lá fora, para o mundo afora, como se fosse golpe, né? Agora não, o Bolsonaro está fazendo o que está previsto por lei, dentro da Constituição, então não tem como ninguém questionar, não. Porque o que houve realmente foi fraude, e ao clamor do povo nas ruas, o povo está clamando e está reclamando da tal fraude, então tem que ser corrigido isso aí, não pode deixar ajeitar, não. Então tá jóia, meu amigo, um abraço aí, viu? Vamos que vamos. Beleza, vamos que vamos. Tá, no caso aí, certo, é algo interessante pra gente parar pra pensar, né, nessa última fala desse cidadão, desse patriota. Assim, vai ter a garantia da lei e da ordem, né? Eu tô seguindo a linha de raciocínio dele, né? Tá? Certo? Vai ter a garantia da lei e da ordem, né? Vai ser decretado isso pelo presidente Bolsonaro. Os esquerdistas ensandecidos vão para as ruas, né? E o Exército aí sim vai ter carta branca, né, para atuar. E nessa atuação, né, vão dissolver a Câmara dos Deputados e o Senado, certo? Que são eleitos, tudo dentro da lei, né? Certo? Vamos lá. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também serão presos, certo? E o Bolsonaro, né? Certo? Não vai ser preso. Ele não vai ser preso, tá? Não vai ser preso, não. É complicado, né? Certo? Que nem, por exemplo, para pensar no caso do regime de 64, no golpe de 64, né? Por exemplo, para destituir o presidente, João Goulart, eles tiveram que esperar e empossar, né, o Castelo Branco. Eles tiveram que esperar uma sessão do Senado, né, no caso, para legitimar o golpe, certo? Certo, se não me engano, até teve no caso, a sessão teve só um senador. Foi só o presidente do Senado sozinho, né, que votou, que fez todo o procedimento e votou o afastamento, né, do presidente João Goulart. Certo, e aí ele é bem interessante que ele se preocupa, né, na sua linha de raciocínio, com a questão da legitimidade, né, tanto política quanto jurídica, né. O problema é que todo o conjunto legal brasileiro não prevê nada disso, né. Certo, bom, né, vamos encerrar e vamos pro último vídeo.